Segundo episódio com pais, pois é, esse mês a gente reservou para os pais. Então, assim, nada melhor do que trazer eles para falarem da parte deles, dos sentimentos deles, do que eles vivem, do que eles passam, porque não é só, né, a maternidade em si, mas a paternidade também. A gente fala muito da maternidade aqui, então a gente, esse mês, colocou, né, especial para eles falarem, mostrarem o lado deles, e não só como pais, né, pais presentes e ativos, e a gente vai trazer um pouquinho dessa rotina aqui deles hoje. E como a gente... Outra coisa, né? Como a gente fez o último episódio, Dia dos Pais, a gente viu que muitos pais gostaram, né? Então já traga o seu marido, seu pai, todo mundo aí pra assistir com a gente. Vem a família toda assistir. Isso aí. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial também. Todos os episódios são especiais, né? Mas a gente só traz pessoas especiais. A realidade é essa. Estamos aqui com o Ale, que é o papai do Guigui, marido da Carol. Ele é comunicador, ele é marqueteiro, ele escreve vários textos incríveis na internet. É um pai super presente, né? Torcedor do Fluminense. Vai dar briga aqui. Será? Ó, flamenguista, tricolor, botafoguense. Estamos aí, mas enfim. Tá vendo que a pauta hoje não é essa, né? Graças a Deus. Mas estamos aqui com o Ali, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estar aqui, está sendo um prazer já de início. Ah, legal. A gente está muito feliz. Como a gente falou, a gente está trazendo alguns pais. E assim, você é uma inspiração. Você fez um vídeo pra gente, né? Até para o Maternipod. Quem não viu, vai lá ver para se emocionar. E assim, foi uma repercussão muito legal, sabe? Então a gente queria trazer você para conhecer mais um pouquinho do Ali aqui. Conhecer o Ali pai, o Ali filho, o Ali como família, como marido, como comunicador. Então conta um pouquinho pra gente, Ali. Quem é o Ali? E o papai do Gui, como a Lê já falou, o marido da Carol. Mas conta um pouquinho do Ali pra gente. Um resumo, né? Vou fazer bem resumido porque cabe aqui, tá? Primeiro eu vou fazer me sentindo à vontade, tá? Claro. Com certeza. A ideia é essa, tá? Você tá em casa. Eu era e eu sou uma pessoa. Eu era uma pessoa, vou começar pelo era. Eu era uma pessoa que passei boa parte da vida me perguntando o que eu vim fazer aqui. No meio da correria profissional, tentando achar o propósito, tentando achar um caminho. E em dado momento, eu entendo que não dava para adiar eu me tornar perfeito para realizar o sonho de ser pai. Eu decidi que eu tinha que ir para dentro. E nesse processo eu entendi que eu precisava me descobrir mesmo. Mas mais do que a profissão, me descobrir como pessoa. Fazer terapia, me cuidar. E fui descobrindo com isso que a paternidade era a minha salvação, sendo bem sincero. Então quem é o Ale? Cara, um profissional com uma boa história de vida para contar. Trabalhei com futebol, trabalhei com mercado de tecnologia, sou jornalista, sou comunicador, escrevo, estudo sem número de coisas. Mas eu sou, sobretudo, uma pessoa que redescobriu a vida e aprendeu a ser feliz aos 40 anos, quando virei pai. Então, hoje eu sei o que é felicidade graças à paternidade. E isso é muito legal que você falou, né? A gente sempre quer esperar o momento certo para ser pai, para ser mãe, seja financeiramente, seja, né? Principalmente, acho que financeiramente, a gente quer ter toda a estrutura para dar para o filho, porque eu pensava isso, tá? Eu, na mesma questão que você, eu queria me descobrir, estar muito bem profissionalmente para virar mãe. E aí, ser mãe nunca foi um sonho pra mim, mas eu tava deixando cada vez mais pra trás, porque eu achava, cara, primeiro eu preciso me encontrar, eu preciso estar muito bem financeiramente pra ser mãe. E aí, quando eu virei mãe, eu falei, cara, é ele que me impulsiona. Então, eu acho que o meu maior objetivo era ser mãe e ele que hoje me impulsiona pra tudo, né? Porque hoje eu falo, cara, filho não puxa ninguém pra baixo, ele só te joga pra cima. Porque eu vejo muitas amigas minhas que falam isso. E eu falo, cara, não é bem assim. Todo mundo acha, não, eu tenho que estar muito bem financeiramente, eu tenho que estar com o carro dos sonhos, com a vida dos sonhos, com a empresa dos sonhos, porque depois que meu filho nascer eu não faço mais nada. Eu falei, não é bem assim. Claro que tem desafios? Tem. Né? A gente sabe que não é fácil lidar claro. Né? Com a rotina, muda e muda mesmo. É zero glamour, né? Zero. Ninguém tá aqui para romantizar, porque realmente é complicado. Mas acho que são períodos e acho que são fases, né? Eu sempre falo que os meus primeiros meses foram tensos. Mas eu acho que de todo mundo, né? Sim. Porque primeiro. Você tá se descobrindo, né? Tá a família toda se descobrindo. Não é só você como mãe, é você como pai. O filho conhecendo a mãe, é aquela confusão ali, né? Nascem 3 pessoas, né? É isso. Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma criança. Não, exatamente. E aí, então, seu sonho sempre foi ser pai? Eu sempre tive isso na minha vida, mas eu nunca tinha tido um relacionamento, não tinha me clicado assim. É com essa pessoa. E a Carol foi isso. A Carol despertou a paternidade em mim. E hoje você consegue, assim, colocar 2 Alês. Um antes de ser pai e um agora pai? Sem dúvida nenhuma. É brutal. Eu não tenho um dia que eu acorde mal. É impressionante.
E eu tinha meus dias de bode. Até porque o Gui ainda dorme na cama com a gente. A gente tá fazendo isso. Vanessa, você que tá ouvindo a gente? A gente vai começar a transição, mas por enquanto... Não fala isso, porque a Lívia não. também tá na nossa cama. Por enquanto não. Cara, não tem Eu vou dia pular ruim. desse porro. Não tem dia ruim, cara. Ele acorda, ele olha pra gente, grita, fala papai, faz carinho. Como que eu vou ter um dia ruim assim? Então, eu de fato, tô dormindo melhor. Eu tô fazendo tudo ao contrário do que as pessoas falam. Tô dormindo melhor, tô vivendo melhor. Minha relação com a Carol foi pra outro nível. Então, cara, mas também tem uma questão de expectativa e de preparo. Sim. Não foi à toa. Talvez eu com a cabeça cheia de caraminhola de outras épocas, teria pirado com muita coisa que eu encarei com naturalidade porque eu sabia que eu ia passar. Então acho que isso ajuda um pouco no Eu processo. acho que tem que ter essa preparação, né? Tem. Todo Tem mundo que fala entender assim, que são fases, né? Sim. Que vai passar. Tipo, você tá ali, você tá naquele perrengue, mas você fala, cara, daqui 1 ano, como você falou em um dos episódios, a gente tem 12 férias, né? Tipo, com a criança. A gente tem 12, sei lá... verões, invernos, assim. Exatamente. Cara, vai ser aquele ali, vai ser o último inverno do meu filho, sei lá, com 1 ano. O que eu vou aproveitar? Eu acho que a gente tem que aproveitar cada fase, Tudo sabe? único, né? É tudo único, cara. E isso é muito bizarro, né? Pensar. Às vezes eu fico pensando nessas coisas e me dá vontade de chorar. Mas assim, é isso. Eu acho que é aproveitar o momento, aproveitar cada fase. Não que seja fácil, não é. Mas é uma delícia, é um caminho muito Mas o gostoso. que é fácil né? na vida? Nada, Você exatamente. já fez alguma coisa muito relevante Não. que fosse fácil? Não, não é. Desconheço. Não te conheço. E é isso. E talvez essa coisa nem traga tantos benefícios assim e tanto amor quanto um filho traz, né? Nada atrás. É isso. E, assim, a gente queria, né, falando dos perrengues e tal. Ai. Falando dos perrengues. Tá um exemplo de um aí, o cabelo Um da aqui, Carol. o Perrengue cabelo no da mãe morro. cai pra caramba, né? Mas pra você, assim, a gente sabe quais são os desafios que a gente passa logo que o bebê nasce ali, né? Nesses primeiros meses que a gente fala. Pra você, qual foram os maiores desafios? Cara, vou ser bem sincero, como quem tá em casa obviamente não conhece, você conhece bem a Carol. Cara, minha mulher talvez tenha sido a pessoa que eu conheço mais preparada pra ser mãe antes de ser mãe. Porque muita gente fala assim, não, você tem que ter filho pra entender tudo. Beleza. Mas acho que o máximo que uma pessoa pode ser preparado antes, a Carol era. Posso fazer só um parêntese? Maravilhosa, que eu admiro total. O Gui Caiu tá com um galo, mas assim, tá tudo bem. Ela não é mãe de Ela primeira manda viagem. foto, um galo desse... Eu tava no hospital já. Já tinha feito correndo. Eu também, se eu não estivesse com ela. Então, Cara, ela passa uma tranquilidade bizarra. cara, porque ela não é mãe de primeira viagem, apesar de ser. Teve afilhado com 15 anos de idade, agora com 37 vai ter filho. Carrega uma bagagem onde ela é muito ativa na vida da imensidão de crianças que a cerca. Então, o máximo de preparo que alguém pode ter antes da gravidez, ela teve. Isso transbordou pra mim, porque ela me fez me preparar. Porque não foi uma coisa só de eu delegar ela. Eu tive que estudar, correr atrás. Li um maravilhoso livro que vocês devem ter lido também, O Pais que Evoluem. Tô até tendo que reler agora. Porque muito do que muita gente chama de perrengue, eu já sabia que ia acontecer. Então, talvez pra mim, a coisa que... Acho que eu nunca falei isso nem pra Carol. O maior perrengue que eu passei foi quando teve um breve período, no comecinho, em que o Guilherme nasceu com um freiozinho na língua. E a amamentação não foi a melhor possível no comecinho. E ver a Carol, que estava super preparada, dar uma leve desmontada, ali foi um perrengue. Porque ali eu pensei assim, cara, será que eu tenho ferramenta para ajudar? Mais do que a presença, será que eu consigo? Porque essa mulher é um colosso, cara. Essa mulher é um colosso. Será que eu consigo ajudar? Eu fui aprendendo com o processo a não falar que tá tudo bem, aceitar que vai ter a dor, vai ter a... Cara, porque o que vocês passam, e falo vocês mesmo, porque por melhor que o homem seja, nada é igual à experiência da mãe. Nada. Nada. Não pode ser subestimado. E o nível de pressão que a mulher sofre, foi quando eu me toquei disso. O nível de pressão que a mulher sofre hoje, com rede social, com uma porrada de especialista, com médicos que muitas vezes perdem a mão para buscar likes e cliques e vender curso, impõe em vocês uma sensação de verdade. É uma coisa pressão, massacrante, né? cara. E eu vi esse massacre numa pessoa hiperpreparada. Por uma coisa que ela não tinha controle, que era a língua da criança. Em 5 dias operou, fluiu. Mas nesse período, foi a única parte que eu não me senti preparado. O resto, trocar fralda, dormir tarde, banho, não sei o quê, doença, hospital, tudo isso é parte do jogo. Então foi a única vez que eu senti, foi quando eu vi quando eu tive medo de não ser homem à altura da mulher que eu tava. Não, isso é muito interessante. Você falou a gente fala da questão das emoções, né? Sim. As mulheres, assim, na grande maioria, elas
conseguem expor esses sentimentos. As mulheres conseguem colocar essas emoções para fora mais fácil que os homens. Sim. Né? E aí, pelo que você falou, você meio que deu uma segurada, talvez para não passar a sua preocupação para ela. Sim. Os homens, eu acho que eles têm um problema, não é problema, mas uma questão assim de colocar essas emoções para fora. Claro. Você acha Não, que isso é geral. É geral, né? Eu acho até que dentro da curva, por conta da minha criação, minha mãe me deu muita liberdade emocional pra falar, por mais que eu tenha tido uma porrada de problema na minha criação que eu fui descobrir só com terapia. E aí fica até alerta pros homens que estão nos assistindo. Se você acha que você tá normalzinho da cabeça, eu achava que eu tinha um monte de coisa bem resolvida. Quando eu entrei na terapia, eu fui descobrindo, tirando gaveta e buraco, que eu não fazia ideia. E fui descobrindo que estava por trás de vários comportamentos repetitivos, vários loops. Mas emoção nunca foi um problema pra mim falar. Você nunca teve essa dificuldade de expor, né? O problema era regular. E o que eu precisei fazer era a regulação estratégica, que era o quê? Não é hora da minha emoção ser protagonista. O protagonismo eu tenho que ser um colchão para a emoção dela. E aí, se der, eu desabo depois. Mas nesse momento é a emoção dela. Porque o alicerce da família é a mãe. É a mãe, pelo menos enquanto está na fase do aleitamento. É uma coisa que o homem não tem como substituir. Porque não é só o leite, é o elo emocional e tal. Então, quando a pessoa ela teve um problema nesta fase. Então foi muito... A minha emoção não era protagonista. E você tem que ter equilíbrio para você saber entender exatamente isso, diminuir o volume, guardar para você, segurar. E depois você trata. Então você falou que começou a perceber, né, depois da terapia. Que muitas coisas estavam vindo lá de trás. De relação mesmo com o seu pai ou com a sua mãe. Isso. Né? A gente repete ciclos sem perceber, né? Sem perceber. E eu acho muito interessante, assim, você hoje expor isso, porque às vezes homem tem vergonha de falar que tem terapia, faz terapia. Eu acho isso surreal, gente. Terapia é bom pra todo mundo, pelo amor de Deus. Não, eu acho que pais de primeira viagem precisam fazer. Precisam. É algo, não só pais de primeira viagem, né? Mas assim, Eu acho que todo mundo tem que fazer. mas principalmente nessa fase, Porque é uma que mudança tudo é grande. muito novo. É assim, tanto pro casal. Até a gente comentou no último episódio, né, que muda muita coisa no casal, né? Não, a tua preferência não, mas a sua prioridade não é mais sua esposa ou seu marido, né? E tem uma criança ali. Então, assim, eu acho que a terapia ajuda muito nisso, pra você saber lidar com tudo isso também, né? Tem que ter terapia, tem que ter o preparo, tem que ler sobre como é que é o processo. Por exemplo, eu conheço um caso de um casal de amigos, não vou citar nome porque não tem nem porquê, é muito mais o fato do que cara, super bem de grana, família estabelecida, bem preparado, pós-graduado, um alto profissional no que ele faz. Ele não entendeu que depois de nascer a criança, ele não ia ser mais o protagonista da relação. A atenção tinha que ser dividida. Ele teve crise de ciúme com o filho, cara. Mas acontece muito. Acontece às vezes também com mãe e filha, né? Acontece com mãe e disputar o filha. espaço com o marido, com o pai, né? Existe raiz disso na psicologia. A questão, tanto que existe uma aproximação muito maior, uma tendência obviamente que casos e casos, mas o natural, o mais normal é a mulher ter o apego com o homem e o homem ter apego com a mulher, né? O filho com a mãe, a filha com o pai. Por conta desse cruzamento da relação, a construção da tua relação com o sexo oposto vem dessas relações. Então, cara, é muito rico você fazer terapia para você entender como é que você foi criado. O que está por trás das suas programações. Tanto que eu começo a jornada da terapia porque eu decidi que ia ser pai. Aí eu começo a terapia já para isso. E a gente teve uma perda de criança, a gente teve uma perda de gravidez e depois a segunda gravidez que vingou. Mas até para superar a perda da gravidez e ajudar a botar coisa no trilho, a terapia foi importante. Então ela foi me dando tanta perspectiva para a vida que eu fiz para ser pai. Mas descobri que eu precisava curar minha criança interior. Tanto que eu comecei a estudar isso. Aí, pra você ter ideia, eu fui correr atrás. Eu sou master em programação neurolinguística. Eu fui me formar, eu tenho vontade de fazer uma migração de carreira e talvez ir para terapia ou para pesquisa acadêmica em neurociência. Porque eu gostei tanto do assunto, achei ele tão importante, porque ele mudou minha vida. E hoje eu posso ser um melhor pai por causa disso. Eu acho que eu posso ajudar outras pessoas a fazerem isso. Lógico. Não, se você consegue... É o que você falou, né? Fez tão bem para você que faz total sentido você levar isso para outras pessoas, né? E eu acho que esse comportamento, assim, da gente repetir padrões... vem muito lá de trás, né? Eu acho que assim, tem muito pai que fala, eu faço isso porque eu não tive um pai presente, ou eu não tive, não sei o quê. Talvez isso possa até ser aceitável lá atrás, né? Por exemplo, meu pai pode falar isso que ele não teve com o pai dele, né? No caso, meu avô, porque naquela época a gente não tinha informação. Óbvio. Eu acho que hoje um pai falar que repete padrão porque o pai dele fez, eu já não acho aceitável. Hoje a gente tem muita informação. E eu acho que assim...
Eu também vejo os dois lados, tá? Porque tem pais, por exemplo, meu marido, que não teve contato com o pai, e ele fala ao contrário. Ele fala, eu quero ser um pai super presente, fazer tudo que eu puder, porque eu não tive isso. Mas eu vejo também muito pais falando que, meio como desculpa, né? Ah, mas minha criação não foi assim. Então mas eu não tive isso. Eu acho que entra muito na zona de conforto de... Porque botar desculpa nisso. Infelizmente, ainda é exceção os pais que querem entender, querem ser pais, querem, né, tipo, entender o que é ser pai. Não apenas tenho um filho, coloquei no mundo e sou pai. Não, é muito além, né? É como você estava falando. Então, acho que entra nisso que você... E hoje eu não acho aceitável por isso, porque a gente tem informação, cara, tá ali, sabe? Tem livro, tem podcast, tem um monte de coisa para você estudar, né? Fora terapia, que eu acho que todo mundo tem que fazer. Então, eu acho que a nossa geração falar que repete os padrões, e pior ainda, né? Consciente disso. Ah, porque o meu pai não tive isso, então eu tô repetindo isso com meu filho como desculpa para não correr atrás. Não, eu não acho aceitável. Eu também não acho, mas faço uma ressalva que eu acho um problema pior ainda. Porque a gente está falando, quando a gente fala da pessoa que dá desculpa, ela no mínimo tem um nível de consciência. O que me preocupa é que eu conheço muita gente que não tem um mínimo nível de consciência de como isso impacta. A pessoa se sente, talvez até por defesa, pronta, madura, porque eu trabalho, porque eu ganho meu dinheiro, porque eu sou responsável, eu chego junto. Cara, você não percebeu que você acabou de fazer uma grosseria, ou uma falta de cuidado, ou um argumento errado, ou levantou a voz na hora errada? Você faz ideia do impacto que isso tem pra frente? Você faz ideia do impacto que isso teve na sua infância para tornar você quem é hoje? Todo mundo tem um porquê melhorar. A gente, às vezes, não entra um emprego novo ou lança um projeto novo e fala, eu quero ser a minha melhor versão aqui. Por que a gente não trata da mesma forma a paternidade? Que talvez seja, talvez não, é o projeto mais importante de nossas vidas. Se você vai ter um filho, cara, olha a responsabilidade, é um universo inteiro que está sendo criado através de uma criança. Então você tem que buscar ser o seu melhor. E o seu melhor também não é jogar culpa para os pais. É isso. É você entender como aconteceu e se, obviamente, não forem danos muito profundos, você perdoar. E se forem danos muito profundos, você cicatrizar. Você entender, curar, para aquilo não parar de te afetar. Vou te dar um exemplo. Meu pai, eu falo isso hoje em dia não mais com dubiedade. Eu tinha um problema com o meu pai. Meu pai, ao mesmo tempo, foi um cara muito amoroso comigo, mas que ele plantou muita coisa na minha cabeça. E ele faleceu cedo, com 22 para 23 anos. Eu era uma criança imatura, eu era um adulto imaturo com 23 anos. Me tornei um adulto abruptamente a partir dali. Deixei de ser usando termos bem sinceros, deixei de ser um idiota para ser um idiota em noção de aprendizado a partir dali. E só fui entender meu pai na terapia. A criação que ele teve, o que ele herdou sem informação, como você falou, Nath. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei entender o amor dele, com o que ele tinha de informação, e entender também as mazelas dele para consertá-las em mim e perdoá-las. Até porque eu falo para o meu filho do meu pai. Meu pai tinha referência da lua. Meu filho olha para a lua e fala com o apelido do meu pai, chama Lua de Gugu. Que bonitinho. Muito Carol ajudou muito nessa construção. Mas isso não me impediu de chegar na conclusão clínica, na terapia e estudando na paralela, que meu pai era narcisista. Eu tive dois perfis clássicos em cima de mim de criação de filho narciso. E dois perfis conflitantes. E muito impulsionados pelo meu pai. E depois, quando eu fui explicar para minha mãe falou, cara, faz todo sentido, teu pai era narcisista. Mas meu pai foi criado num ambiente muito tóxico. Mas repare, e eu amo muito ele. Eu perdoo, eu tenho a tatuagem em homenagem a ele. Eu resolvi isso dentro de mim para poder ser o melhor pai pro meu filho. Por quê? A gente tem informação hoje. Eu consigo quebrar a corrente e seguir em frente. Eu não posso carregar a chaga que o pai dele carregou. Meu bisavô era um piloto de Globo da Morte nos anos 1900, morreu num racha. O meu avô teve que, aos 12 anos, ser arrimo de família. Era o filho mais velho com 12 anos. Teve que se virar malandro na rua. Se virou e construiu uma vida. Virou um pai disfuncional, óbvio. E meu pai nasceu numa família de um pai disfuncional. Se tornou um pai com alguma disfuncionalidade compensado por uma mãe extraordinária. Eu posso perdoar meu pai. Mas se eu não tenho consciência do que aconteceu, eu vou carregar isso pro meu filho. E eu não quero. Eu quero quebrar a corrente. Iniciar, ser o meu melhor. Mas lembrando sempre, não sei se vocês já ouviram essa frase, minha mãe falava muito pra mim, que assim, o melhor que você vai fazer pro seu filho, relaxa, você vai fazer o melhor pro seu filho. Mas você vai ser assunto dele na terapia.
Com Então certeza. faça paz com isso e faça o melhor com o que você pode com as ferramentas que você tem. E é nisso que eu acredito. Não acredito em perfeição. Acredito que você tem que se empenhar para construir o melhor que você pode pelo seu filho. Não, isso é muito perfeito. Mas é isso, né? Acho que as pessoas têm que querer também entrar nisso, porque dói. Dói demais. Até porque eu sempre falo, o perdão não é sobre o outro, é sobre você. É sobre né? você. É porque é um peso Pra que você ele, carrega. vai falar pra ele assim, tudo bem, te perdoo. A pessoa vai falar pra você, legal. Mas assim, é dentro de você, é você resolver isso com você mesmo. Às vezes tem gente, por exemplo, que não perdoa, não consegue falar, não consegue colocar pra fora. E é difícil, eu sou essa pessoa, eu sou bem sou complicada assim de perdoar pro outro, né? Mas eu, às vezes, consigo resolver isso dentro de mim. Mais ou menos, tá? Porque eu achei que... tipo processo, você. é um processo, Nath, Eu cheguei na terapia... Não, porque eu cheguei na segunda... Já tinha feito terapia uma época, parei, voltei na segunda. Falei, não, já sei que o problema tá aqui, só que tá resolvido. Tá. Sei lá, 2 meses de terapia, tava tudo cagado, não tinha resolvido nada. Então, assim, a gente acha às vezes também, não, beleza, já perdoei, não sei o quê. Cara, como é esse perdão, né? Porque você chegar pra pessoa, tá bom, te perdoo. Não é bem assim. Eu acho que é todo um processo, esse processo dói, e não dói pouco. E não é do dia pra noite, né? Porque a gente às vezes acha que faz 3... Eu fui essa pessoa no início. Fiz 4 meses, 5 meses, sei lá, de terapia. Eu falei, tô ótima, tô pronta pra viver. Não, É que ele viu um sintoma pra você. É Você teve a isso. impressão de que não teve. Só que se teve um gatilho na frente que reativou aquele circuito... Porque qual é o problema? Como é que funciona um trauma, assim, grosso modo? Porque, enfim, meu estudo nisso é de Master de PNL e curioso. Não sou um cara, um profundo especialista. Mas é o mesmo processo que a gente usa para aprender linguagem. A sua cabeça é ensinada a se comportar de uma forma de acordo com um trauma ou uma coisa que é muito repetida na sua vida. É uma espécie de hipnose. Ou hipnose traumática ou hipnose de repetição. Então, para você desprogramar a sua cabeça em relação àquele comportamento vindo do trauma, vai muito além do perdão. O perdão é o começo do processo. Como é que você faz a sua cabeça esquecer a trilha neural que te leva a acreditar que você é uma pessoa que não é merecedora de amor? Ou no meu caso, eu cresci acreditando ao mesmo tempo que eu era um super prodígio e, olha que conflito, preguiçoso, vagabundo, esquecido e desastrado. Eu era a receita do fracasso, expectativa lá no alto e certeza do fracasso. Eu convivi com isso até outro dia. Esse insight só veio na terapia com meu filho já no colo. E fez um silêncio depois disso. Eu passei 40 anos da minha vida com um ruído causado por um trauma, uma trilha neural. Eu já tinha passado do ponto da desculpa, do perdão. Eu já tinha perdoado meu pai. Mas você resolver o conflito dentro de você é um trabalho que não é só no primeiro sintoma, tem que ser continuado. Não, e que em algum momento ele pode estar ali, ele vai voltar, eu sempre falo, ele vai voltar, mas você vai saber como resolver. Isso. Você identifica. Você você consegue identificar? É. A gente tende a achar muito. A gente cai em muitas armadilhas, principalmente homem, mas todos nós. Eu sou assim, diante de algum certo tipo de comportamento. Algumas coisas a gente é assim mesmo, tá? A gente tem nossos jeitos. Sim. Tem gente que é mais esquentado. Cara, mas o nível de controle que a gente tem sobre as nossas emoções é muito maior do que a gente pensa. Só que a gente não é ensinado isso na escola, a gente não é ensinado isso em casa, a gente não é ensinado isso em lugar nenhum. A gente vai aprendendo na terapia depois que tá tudo arrebentado. Então, eu acho que falta muito isso também, da gente levar esse conhecimento de como você fazer sua autorregulagem emocional ao longo do tempo. Não, e saber o quanto isso impacta no teu filho, né? Sim. Porque assim, a gente fala, eu e meu marido, pelo menos, a gente conversa muito sobre isso. A gente fala, cara, tem palavras que você nunca pode falar pro seu filho, tipo, igual você falou, você é um idiota. Tipo, você falou, várias questões, né, palavras Sim. que você levou na sua vida. Tipo, às vezes você fala, às vezes até brincando, para, você é burro. Tipo, para de ser burro. Ou então, são palavrinhas que a gente fala, não é nada, mas olha o tanto. A gente escuta muito, né, que prédio, né, novo, você escuta tudo de todo mundo, né? É sempre assim. Não tem alvenaria de Todo. a gente Não tem, ouve né? tudo, é Big Brother. Aí, assim, a gente já escutou várias vezes de inúmeros, né, tipo, lugares, assim, lá do prédio, pessoas falando isso pros filhos. A gente fica assim, gente, como que Vontade pode? de chegar lá e bater na porta. Não, assim, a pessoa fica acho que assim não direto. percebe. Não, a pessoa acho que não percebe sei lá, o que tá causando no um impacto filho. muito Tipo, grande. ainda mais, às vezes, sei lá, é criança, não é bebê, mas às vezes é uma criança mais velha que já entende isso, mas acha que é normal. Tipo, não, eu sou burro. Não, eu sou não sei o quê. Tipo, a gente sempre falava, são palavras que até a gente não gosta de ouvir, né? Tipo, seu burro.
Porra, eu não gosto de ouvir. Imagina uma criança. Imagina uma criança. E o peso do significado é diferente para cada um. É. Então, para criança que está aprendendo aquela palavra, ouvir isso dos deuses para ela, porque na verdade pai e mãe são deuses para as crianças. São as referências de como são os parâmetros pelos quais a criança entende o mundo, entende a sociedade. Sim. Aí a pessoa que é responsável por te apresentar o mundo fala assim: você é burro, você é desastrado. Você acredita? Virou parte da minha identidade. Eu me apresentava às pessoas e as pessoas sabiam que eu era fluminense e que eu era desastrado. Virou parte da minha identidade, que loucura. A Carol que virou para mim uma vez, com uns 2 anos de namoro, morando junto já, falou assim: você reparou que você não quebra nada aqui em casa? Você não é desastrado. Para de falar isso, cara. É impressionante, né? E a gente fica batendo, por exemplo, eu sempre falo que eu vago. De vez em quando eu vago mesmo. Só a Natasha. Porque elas até me zoam, tô só a Natasha. Mas é porque, assim, às vezes a minha escola... Muito bom. Tem uma figurinha, tô só a Natasha. De vez em quando eu dou mesmo uma vagada, talvez seja uma coisa do meu signo. Mas muita coisa... Peixes. Meu filho é peixe, precisa ficar de olho. Fica de olho, tá? De vez em quando ele fica peixe com leão, viajando, assim, ó. Meu filho, ele tem a lua ou o sol em peixe. Cara, o Noah, do nada, ele desliga, ele fica assim, ó. Viajando. Filho. Isso pode ser um monte de coisa. Então, e olha como é que a gente é. Eu já fiquei pensando, eu falei, meu Deus, esse menino puxou isso de mim, não sei o que. A gente cria também algumas coisas, né? Mesmo as coisas que nossos pais criaram, claro que eu não passo pra ele, não brinco comigo, mas não passo pra ele. Era exatamente isso. Eu cresci ouvindo que eu era muito tímida. E que, não, a Natasha não sabe fazer amizade, a Natasha não sei o quê. Até os meus 14 anos, cara, eu era um bicho do mato. E aí a minha mãe me colocou no teatro. E parece, maravilhoso pra isso. Cara, eu fui me desenvolvendo e tal. Deu assim uma virada, minha mãe não me conhecia mais. Eu cheguei na escola, sei lá, troquei de escola, fui na 8ª série, acho que eu já tava, agora eu não lembro quanto era a 8ª série, 16 anos, sei lá, pode ser. A 8ª série geralmente 15 anos. 15, né? 16. 15 anos. 15 e 16, E aí, a minha mãe, do nada, se viu com um monte de amigo, indo em festa de 15 anos todo final de semana. Tipo, eu ouvi que eu era tímida. Talvez isso tenha me colocado cada vez mais, assim, quieta, né? E é muito engraçado também, porque eu tive a convivência com meu pai mais velha também, né? Meus pais são separados, e eu fui morar com minha mãe, e aí com 17 anos, caiu a bomba aqui no colo dele, só toma que a filha é tua. Você não é bomba. Nossa, tá vendo, ó? Crenças, é isso. Isso, crença limitante. Crença Isso tem um total. monte. Porque foi um pouco isso, né? Ele teve que aprender meio que também a ser pai ali, foi uma relação um pouco complicada no início, a gente se conhecendo. Mas muita coisa eu trouxe comigo dessa infância, realmente, de não ter, né, a presença dele toda hora. Então, eu queria agradar todo mundo. E aí, quem é que eu estava querendo agradar? Era uma presença que talvez eu não tivesse naquele momento, né? E isso foi uma desconstrução para mim muito grande, porque para todo mundo, era assim, tá bom, não, beleza, vamos. Eu não dava não para ninguém, eu tinha medo de falar não para as pessoas. Porque o não estava relacionado ao medo do abandono. O medo do abandono. Então, assim, isso para mim foi uma desconstrução, né? Foi terapia, foi difícil, mas é isso, né? A gente já saber lidar. Hoje, com terapia e aprendendo cada vez mais, ainda várias vezes em quando vem um gatilho ou outro, mas a gente sabe identificar ali onde que está o problema. Né? O problema não, a questão. Então, eu acho que todo mundo, né, tem que buscar aí essa raiz, até porque hoje a gente está ali pelos nossos filhos, né? E não pelos filhos também, eu acho que pelo profissional que você quer ser, eu acho que muita coisa também está lá atrás. Quando a gente abriu o estúdio de podcast, a minha sócia falou para mim assim... Não, a gente vai ter que ter nosso canal, porque não tinha canal ainda, o estúdio tinha acabado de abrir. Ela falou, vamos fazer um canal do estúdio. E eu falei assim, cara, impossível, eu não tenho condição de falar na frente da câmera, não dá pra mim, não tem... Ela, lógico que dá. Ela também trabalha, questão, né, de mentalidade, ela veio conversando comigo, ela falou, cara, por que não? A gente sentou aqui, cara, o negócio fluiu. Eu falei, cara, dá pra mim, eu sei fazer esse negócio, porque eu ouvi muitas coisas, né, que não era pra mim e tal. E não sabia apresentar pro trabalho na faculdade. Eu falava, gente, eu faço trabalho todo para vocês, mas eu não quero ir lá na frente. Não me chama. Então, assim, eu sabia ser comunicativa, eu me dava muito bem, eu era muito bem relacionada, mas na hora que aquilo dava holofote em mim, eu, vou para trás. Então, assim, foi aos poucos quebrando isso, até hoje. É difícil para mim ainda, né, quebrar esses padrões. Mas eu acho que é isso, né? Eu faço hoje também muito pelo no, assim, é o que a gente sempre fala. Eu acho que é mudança e comportamento, tudo por ele. Mas igual você falou que as pessoas falavam que você era tímida, isso é até algo que eu vivo, né? Eu falo na minha maternidade, que a gente é muito ruim você rotular o seu filho, né? Tipo, às vezes a gente fica, que a minha filha é geminiana, né? Daí a gente fica, ó lá, geminiana, ó lá. Tipo, uma hora tá feliz, outra hora tá brava, ó lá, é geniosa. Essas coisas, assim, a gente fala, só que eu já até conversei com o meu marido, assim, sobre isso, que até ele entende sobre isso. Que é muito ruim você ficar falando, tipo, ó lá, bravinha, ó lá,
geniosa. Tipo, pô, a criança vai crescer ouvindo isso. E eu acredito muito que palavras têm poder, né? Então, assim, E tem. eu acho que você, ao invés de ficar falando isso, tipo, não é que você tá amaldiçoando a vida da sua filha, mas eu acho que são palavras muito fortes, tipo, pra falar pra uma criança, né? Então, assim, Nem a maldição, talvez às você- vezes está condicionando. Você está É. limitando. Não é, nem Pode ser. não é nem a questão da maldição, é uma questão até fisiológica mesmo, porque você está transformando palavra numa onda de energia que o cérebro registra e vai registrar da forma que ele entender. Não é da forma que você quis dizer. Comunicação, o brabo da comunicação não é... O emissor tem que ser muito responsável, porque o que a gente fala, não importa o que a gente quis dizer, o que importa é como a outra pessoa percebe. Então você tem que ler outra pessoa para saber se comunicar. E como é que você faz isso com um bebê? exatamente. Bebê é uma página em branco, cara. Não, é Por isso que, olha, são palavras muito fortes pra você falar Sim, pra um bebê. você tem razão. Tipo, Eu às acho vezes que- eu me pego assim, eu falo, minha filha é geminiana. Daí eu fico, tá, mas o que... Meu irmão que falou isso uma vez pra mim, ele falou assim, para de falar isso, Letícia. Porque, tipo, ok, ela é geminiana, mas... E daí? Ó, eu Tipo, o que isso quer dizer? E eu acredito em horóscopo, eu acredito em... Eu estudo esoterismo também, de boa parte, é uma coisa minha de... Boa parte dos símbolos da sociedade que a gente vive são construídos em cima de símbolos esotéricos. Alguma coisa tem ali. Eu estudo pela simbologia. Então tem certa verdade nas coisas, mas você não precisa ficar empurrando isso para a cabeça da criança. Sim. Você observa e guarda na sua ficha. Olha, tem esses traços aqui de geminiano. Beleza, tá bom. Eu, por exemplo, tenho começado a me policiar mais com o Guilherme, sabendo da minha experiência com um pai... como é que eu esqueci? Narcisista. Um pai narcisista, que eu tive a síndrome da criança dourada e a síndrome da criança sombra. Eu tive as duas, eu era as duas crianças ao mesmo tempo. Como o Guilherme mostra muitos sinais interessantes, ele é muito bonitinho, ele é bem Baby Johnson. Ah, gente, Ele é mesmo. E é comunicativo? Não, meu filho é demais. Mas eu fico preocupado de ficar falando essas coisas na cabeça dele e construir um monstrengo de expectativa, de superdotação ou qualquer coisa lá na frente, que depois vai ser um problema pra ele. Eu tenho que ficar ativo até no elogio. Então, Nossa, faz sentido. Você tem Isso que é achar um interessante, equilíbrio isso daí nisso. eu nunca Faz pensei. muito sentido. cara. Porque a minha geração foi muito criada, a nossa geração, eu sou mais velho que vocês, eu tenho 41. A minha geração ela foi criada muito em cima do incentivo e do mérito para todo mundo. Todo mundo ganhava medalha de participação, todo mundo ganhava um mérito, o que por um lado deixava todo mundo se sentindo incluído, mas ao mesmo tempo criava expectativas falsas sobre o que é performance, o que é desempenho, o que é dedicação, etc, etc. Então você precisa ter um cuidado nos dois eixos. Você precisa ensinar que a vida você vai ser bom em algumas coisas e você não vai ser bom em outras. E tá tudo bem, você tem que encontrar teu caminho, você tem que testar, você tem que errar. Quando você fala que uma criança é boa demais, você tira dela o direito do erro, cara. E a gente aprende errando. Até a gente também, às vezes, fala assim, mas eu não posso chorar na frente do meu filho, eu não posso ficar triste na frente do meu filho. Eu acho que a gente tem que ficar, Sim. tem que mostrar essa vulnerabilidade pra ele, pra mostrar que, sim, a mãe dele não é forte o tempo todo, a mãe dele não é perfeita o tempo todo, eu vou ser a melhor que eu puder, mas com certeza, muitas vezes, eu não vou ser perfeita. Aliás, a maioria das vezes eu não vou ser perfeita e nem quero ser, justamente pra mostrar pra ele que ele não precisa ser perfeito, E né? o Noah precisa entender que é tudo bem se expressar suas emoções. Tem uma coisa muito louca sobre emoções, que é essa coisa do homem e da cultura em cima do masculino sobre o se expressar, falar das suas emoções, que nasce na coisa do homem não chora, mas vai para muito além. Homem não discute emoção, porque é ruim ser vulnerável. Aí você tem autoras como a Brené Brown, que vem e arrebentam todo mundo. Amo esse A livro. Brené é demais. Ela é maravilhosa. Ó, por que não tem paciência pra leitura? Vai no Netflix, assiste o Vê. especial Tem um da Brené documentário, Brown. não, Tem vários TEDx dela no Nossa, YouTube. maravilhoso. É maravilhosa. Vulnerabilidade é força se você souber canalizar. Não pode se virar muleta. Vulnerabilidade é você aceitar que você é imperfeito e você ter coragem de ser quem você é. Então você tem que fazer a criança estar pronta para isso. E o homem não é ensinado a isso. A gente não é ensinado a lidar com as próprias emoções. É tudo reprimir, reprime, reprime, reprime. O que você faz quando você bota muita coisa dentro de um armário? Cai tudo depois. Cai tudo para fora. A emoção, ela vai sair por algum lugar. Se não sai para fora em forma de agressão ou de compulsão, de comer, muito do meu engordar, mesmo eu sendo uma pessoa bem resolvida com as minhas emoções, muito do meu engordar é o processo emocional. Tudo quando estava bem na minha casa, quando minha mãe não estava em depressão e nem meu pai atacado, era comida farta. Então minha relação com a comida tem a ver com estar tudo bem.
Foi o jeito que eu encontrei de encontrar isso, porque era uma coisa não detectada. De merecimento, né? A comida era sinal de merecimento. Ou merecimento ou tranquilidade. Não, se tá tudo bem, tá tudo próspero, você viaja e come. Aqui tá a receita do meu endividamento, viagem e comer. Tá aqui, ó. E é assim, cara, que a gente, sem perceber, a gente vai sendo guiado pelas nossas compulsões. Qualquer coisa que a gente faz no dia a dia que não é equilibrado, que é muito pro extremo. Você tá no extremo da política? Futebol é muito exagerado no tempero do seu dia a dia? É a comida? É o gasto? É estresse no trânsito? É futebol? Se você for entrar no detalhe, você tem algo com o seu passado a ajustar, que vai ser importante você ajustar para deixar o seu filho bem. Então, a gente precisa fazer com que os homens aceitem que eles precisam regular suas emoções, precisam conhecer suas emoções, precisa se conhecer. A gente não busca tanto por conhecimento? Sim. Cara, a gente quer conhecer o universo. E você não sabe por que você compra tanto? Você não sabe por que você tem uma ânsia de viajar? Vai se investigar, cara. E isso eu acho que é um assunto que precisa ser conversado com os filhos, né? Porque assim, a gente fala muito de homem não chora, não sei o quê, mas eu, na minha criação, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. Então, assim, minha mãe que me criou, né? Até hoje, assim. Hoje eu tenho uma relação muito melhor com meu pai, mas antigamente não tinha tanto. Mas eu sempre vi a minha mãe sendo a heroína, a forte. Tipo, ela nunca mostrou as emoções dela pra mim, assim, tipo... E ela passa nunca isso. vi ela chorando, ela sempre passou isso pra mim. Então, assim, hoje, eu acho que muita coisa, até a gente brinca, assim, que eu falo, tipo, às vezes eu tenho preguiça de discutir, porque eu simplesmente guardo. Porque eu falei, tipo, pra que eu vou discutir? Porque daí eu vou ter que mostrar o que eu tô sentindo. E assim, eu não tinha isso. Com a minha mãe, assim, eu e minha mãe, a gente tinha aquela relação mãe e filha, não sei se tradicional que diz, que não tem essa abertura pra falar sobre os sentimentos. Eu acho que a gente precisa agora, né, tipo, começar isso com os nossos filhos. E é exatamente o que você falou, mostrar que você também chora, que você também se frustra, saber lidar com tudo isso. E é algo muito difícil. Eu sinto essa dificuldade até no meu relacionamento, assim, tipo, eu não... Tem coisas que eu não abro com o Thiago, por exemplo, ou então, né, com a minha mãe ainda, porque eu não sinto essa... Não sei se é abertura, e eu tenho medo de levar isso pra minha filha, de não conseguir falar sobre sentimentos Você com precisa ela. quebrar esse ciclo. Até porque a gente precisa entender nossos pais e por que a gente foi criado assim. Sua mãe enfrentou uma luta. Sim, Se com você certeza. comparar provavelmente muita coisa que ela passou, e eu faço um paralelo com a minha, cara, a gente tá falando de coisa muito parecida com o estresse pós-traumático. Às vezes, algumas mães que enfrentam criação de filho sozinho e tal, passam por coisas que você pode associar psicologicamente a ter participado de uma guerra. O peso das coisas. Porque a gente tenta... não, mas aqui teve morte, aqui não teve. Mas qual o peso psicológico em cima do que a pessoa tinha de estrutura e informação na época? Exatamente. E 2 filhos ainda pra criar sozinha, Cara, né? 2 filhos pra criar, muitas vezes tem tido fruto de uma época em que nem todas as mulheres tinham formação, nem todas as mulheres tinham hiperacesso, nem todas as mulheres tinham trânsito, e nem a sociedade não aceitava em várias cidades fora do eixo de São Paulo que a mulher tivesse liberdade de se formar e buscar um caminho por si, até no eixo de São Paulo. Então, cara, é muito emaranhado que a gente precisa desatar pensando nos nossos filhos. E aí, queria conhecer agora, a gente está chegando perto de finalizar, mas eu queria ver que você contasse um pouquinho como é que é a rotina de vocês de divisão de tarefas. Sim. Você, Carol, lá com o Guigui. Porque a gente até teve aqui o Mikael, que contou um pouquinho como é que funciona a rotina deles. Eles colocam meio que como trabalho, né? Tinha horários de trabalho, eu achei muito interessante. Mas que a gente sabe que cada família, né, tem a sua rotina. É só mesmo pra gente contar a sua experiência, não é pra ninguém, gente, aqui, ó, tem que ser assim ou nada. Porque eu já passei por isso. Que você Não falou é das uma redes verdade sociais. absoluta, como não a é uma gente verdade não existe, absoluta. não existe. Eu acho que são social. experiências e, assim, trocas mesmo, que é isso que a gente tá trazendo aqui nesse mês dos pais. Mas que não é porque um vai ser melhor que o outro, porque, né? Acho que é só a gente saber influenciar as coisas boas e pegar as coisas boas de cada um, né? Pra gente levar pra nossa vida. E aí, eu queria saber como é que funciona essa rotina. E até mesmo você mostrar pros pais, né? Não digo nem mostrar, mas falar um pouquinho. Porque tem pai que acha que ajuda... Ah, não, eu sou presente. Eu ajudo com isso. A diferença, né? Entre ajudar... Cara, não existe porque- ajudar. Peraí. Obrigada. Já nem preciso terminar, é Não isso. existe ajudar. Você não tá indo no seu vizinho, pô, fala, eu vi que seu chuveiro tá quebrado, eu sei consertar chuveiro, deixa eu resolver isso aqui pra você. Não é isso, é teu filho, cara, ajudar. Isso.
Cara, me revolta. Tem até amigo meu que já vem com essa, eu já dou canelada. E eu sou um cara afável. Não sou um cara de canelada, mas esse leva. Quando vem com, pô, ajuda pra caramba, meu, o quê? Mas vamos lá. Essa frase dói, essa A frase minha, dói. a minha relação com a Carol, que acho que vem muito do casal pra rotina. Quando o casal se entende, cada um sabe como é que o outro funciona e vai se encaixando até nos defeitos do outro. A Carol entende muito meus defeitos. Então a gente vai se encaixando nesse sentido. Então a nossa rotina é meio que uma dança. A gente não precisa combinar muito. A gente já foi encaixando ela e ela acontece meio que naturalmente. Uma amiga até me visitou esses dias e falou, cara, é impressionante, vocês se falam um pouco ao longo... O Guigui tá aqui e as coisas parecem que vão acontecendo. Porque vocês já sabem o que o outro tá pensando e estão fazendo aqui junto. Então, por exemplo, eu sempre fui um cara que acordei devagar. Sempre fui aquele cara do acordar carregando. Loading. Mas eu aprendi. Eu tinha. Mais de uma vez eu ganhei aquela camisa loading. Da minha equipe, de amigo. Tipo assim, todo mundo sabe disso. Que 10 da manhã as reuniões são uma porcaria. Entendeu? Não me procure se eu não tomei muito café. Funciona depois do meio-dia. Até mais. Não, mas melhorou. E eu dei sorte que o Gui não é uma criança que acorda cedo. O Gui, cara, é maravilhoso. Acorda de noite só pra mamar, e a Carol mal acorda, já faz aquela coisa que parece avião, abastecendo outro avião, sabe? E ele tá na cama facilita muito isso, porque interrompe menos o sono dela. Mas, por exemplo, de manhã, eu já aprendi, mesmo no estado sonâmbulo, ali no limbo, ali eu tô ainda em onda teta, eu mesmo em onda teta, eu troco fralda. Cara, se eu tô livre, não tô trabalhando, não tô em reunião, a fralda é minha. Faço questão. E é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas faço bem, assim, tranquilo. Durante muito tempo, principalmente quando ele era menorzinho, eu era mais seguro para dar banho. O garoto que era destrambelhado, desastrado, esquecido, vagabundo, eu era mais seguro para dar banho no Guilherme do que a Carol. Ele pequenininho, dando banho no corpo e tal. Então, durante muito tempo, a rotina minha foi a do banho. Como hoje ele demanda muito a Carol, o banho já vai muitas vezes para a Carol para facilitar. Mas tudo depende da rotina do home office. Então, tudo que não tem a ver com a amamentação, que aí eu não tenho como fazer, tudo que não tem a ver com a amamentação, a gente se reveza e sempre vai se encaixando, muitas vezes um com o outro na mesma tarefa, ou um fazendo para dar folga para o outro. Tem todo um equilíbrio da rotina que muitas vezes sem combinar. Mas o lance é um tá sempre atento no outro e os dois sempre atentos na criança. E isso é que regula a dança. O que importa é, Guigui tá assistido? Você tá bem? Posso cobrir? A gente não precisa nem combinar. A gente olha, sente e ataca. Todo mundo sabe fazer a função do outro. Isso é maravilhoso. A dança ali... Vocês se entendem como... Acho que primeiro vocês têm que se entender mesmo, que você falou, como casal, para você poder entender a criança. Porque às vezes a dinâmica em casa tá tão cagada, pai e mãe ali, que as pessoas não se entendem como pai e mãe, como marido e mulher, como é que vai entender a criança, Isso. né? Então, acho que... Só que eu acho que tem muita gente também que deve olhar isso e falar assim, mas é muito fácil, né? Você tá em casa, eu saio pra trabalhar. É até um assunto que a gente sempre bate, né? Eu saio pra trabalhar, eu saio cedo, acordo cedo, eu tenho que dormir bem, não sei o quê. Então, qual que é a sua visão quanto a isso? Tipo, que muitos falam, eu saio, eu trago o dinheiro, né? Tipo, sustento da casa, mas eu preciso dormir bem, eu preciso fazer minhas coisas. Tem gente que não entende a jornada dupla da mulher, né? Que às vezes a mulher trabalha fora. E à noite tem que ser mãe, tem que ser esposa. E às vezes o marido pensa assim, não, eu saio o dia inteiro, à noite eu tenho que descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Como se a mulher tivesse ficado dormindo o dia inteiro. Seguinte, pega um sábado, descansa durante a semana, pega um sábado e fica você sozinho. E vê qual é. Já aconteceu comigo. Mesmo de home office, já tive que ficar sábado, por exemplo, da Carol fazer plantão, e eu ficar na casa da minha mãe com o Gui. Sozinho é complicado pra caramba, irmão. Vocês não têm noção, meu irmão. Cara, quem fala isso pra uma mulher que tá em casa, muitas vezes não tá em casa porque quer, muitas vezes tá em casa por conta do contexto. A gente vive num país com desequilíbrio salarial, tanto pra mulher quanto em geral na sociedade. Às vezes a mulher tava no começo da carreira quando engravida, e aí pra você se recolocar demora um tempo. Pra você se recolocar ao ponto de conseguir compensar, pagar uma ajuda em casa ou uma escola, é complicado. Vai ver qual é aquela tarefa. Você não se importa com a sua mulher? Vai ver um pouquinho como é que é aquela tarefa, como é que é passar um dia. Pega um sábado e fala assim, amor, descansa, deixa eu ficar o sábado o dia inteiro. Aí depois, no final do dia, vem conversar se é trabalho ou não. É isso. Cara, é muito complicado, gente. Tem que ajudar como pode. Vai chegar à noite, vai ter que ajudar sim, cara. Ajudar só, desculpa, não é ajudar. Vai ter que fazer a sua parte. É isso aí. Fazer a sua parte. E não é só estar presente. Tem níveis. Cara, o cara que banca é melhor do que o que não banca. O cara que banca e está presente é melhor do que só o que banca.
O cara que banca, tá presente e atua é melhor do que o que só banca e tá presente. Sim. Você quer ser medíocre? Você vai até onde você consegue. Agora, você é uma pessoa que quer ser o melhor pro seu filho? Olha pra tua mulher, se inspira e tenta igualar. Eu tô tentando igualar o dia inteiro. Não consigo. Minha mulher é extraordinária. Mas eu não é jogar confete, cara. Ela não sei, mas é. Não é romantismo. Mas eu acho lindo falar isso, né? Porque às vezes tem homem que acha, olha a mulher maravilhosa, mas não fala, né? Mas é porque a gente é ensinado a não falar de emoção. A gente é ensinado assim, não fale muito, eu te amo para a mulher, para ela não ficar pra ela não achar que você tá na sua mão. A gente é criado para fazer joguinho em relacionamento, cara. Tanto homem quanto mulher. Aí depois viram relacionamentos hipócritas ou relacionamentos em que as emoções não são bem expressadas, a gente não entende o porquê. Não, ou muitos casais separam por isso também, né? Sim. Por não expor. Tipo, às vezes até é um combinado agora lá em casa, porque a gente sente que a gente vai se afastando, né? Depois, eu falo, depois do filho, gente. É errado falar isso, mas realmente... Muda a rotina. Vai, né? Vamos dizer, esfriando. Não é essa palavra, mas é como se fosse. Mas a gente falou, agora, vamos começar. Incomodou? Fala, que é bem difícil pra mim. Isso é uma lição pra mim. Mas outra coisa, tipo... tá tudo bem, ou então, né, tipo, a mulher tá bonita, ou o homem tá bonito, não sei o que, elogia. Tipo, às vezes um simples elogio é o que vai fazer a diferença muda o dia. Do casal. Então, assim, é mais uma dica, né? E só uma última coisa, a curiosidade que não pode faltar nesse podcast. Qual é? O Guigui. O Guigui. O Guigui é o sócio torcedor, né? Isso. Mais novo do Fluminense. A gente queria saber um pouco sobre essa história aí, se você puder contar um pouquinho pra gente. Essa história é boa. Se quiser, manda até imagens pra você colocar na edição, porque tem imagem do parto. Cara, minha mulher é tão fanática pro futebol quanto eu. E a gente se conheceu, eu trabalhava no Fluminense. E ela é torcedora do Fluminense, tem uma página voltada para torcedores do Fluminense chamada Flu por Elas. Uma página voltada para mulheres, com mais de 30 mil seguidores. Então eu tinha que fazer relacionamento com... E eu cuidava do programa de sócio-torcedor do Fluminense. E eu tinha que fazer relacionamento com as páginas. Nisso eu conheci a Carol. Fui me afeiçoando, viramos amigos. Eu me separei. Fiquei com a Carol. Só fiquei com uma pessoa depois que eu me separei, que foi a Carol. E foi isso. Casei de novo. Casei no primeiro beijo. Eu casei no primeiro beijo. Real foi essa. E o Fluminense é o elo da nossa família. O pai dela, a irmã, a família toda é tricolor. Minha família também, vários tricolores na família. Fui criado dentro do Fluminense. Então eu ajudei a criar o programa de sócio futebol. E eu conheci um cara que fez o filho dele ser sócio no dia que nasceu. E eu fui monitorando ao longo do tempo quais são as pessoas que fizeram mais rápido. E eu sabia que era em torno de 35, 36 minutos. E uma vez eu comentei isso com a Carol sempre falou que queria que o filho fosse tricolor, que ser sócio. Eu falei assim, cara, vamos bater o recorde. Nasceu ele na hora, cuspiu, segura a criança. E aí, detalhe. Então repara como é que a gente tem que valorizar as mães até nas paixões conjuntas e paixões de futebol. Foi cesárea, Carol aberta ali, com os braços assim. A criança sai, o Guilherme sai com o hino do Fluminense tocando. E depois entra o Louco na Cabeça, que é outra música. E a gente tinha combinado, Alexandre, presta atenção, você que vai fazer o sócio. Quem que lembrou? Fui eu ou foi ela? Foi ela. Foi ela. Com certeza. Ela toda assim, virou pra trás. Isso tem em vídeo. Ela virou pra trás assim, Alexandre, o sócio. E, cara, eu desesperado, não deu, começou a dar pau. E, eu tive que ligar pra um conhecido, que é um amigo que é o gestor do programa. Falei assim, e era quarta-feira de cinzas. Ah, que ótimo. Falei, Tiaguinho, olha só. É sério. Dá seu jeito. Eu tô dentro da sala de parto, o Guigui nasceu e a gente precisa fazer o sócio dele. E tá dando problema. Bater recorde. Tá dando problema aqui. Me ajuda. Ele, pô, tu deu uma sorte, eu tô vendo a apuração com o computador aberto. Eu falei, irmão, faz. Aí passei os dados pra ele, fez o pagamento do cartão, tudo certinho, porque não tava dando pelo celular na sala. E isso, a obstetra assim, ô pai, o que tá acontecendo? Vamos tirar foto aqui. Aí a Carol assim, ele tá fazendo sócio torcedor do meu filho. Aí eu falei assim, eu nunca vi isso. E curiosidade, assim, semanas depois, um amigo meu que até é vice-presidente do Fluminense hoje, o Matheus, foi ter o segundo filho dele, acho que é o segundo filho na mesma maternidade, e alguém que contou sobre que ele era vice-presidente do Fluminense, falou assim, pô, tu não sabe, teve um doidão outro dia aqui que fez o filho de sócio, ele, pô, meu amigo. A história tá circulando na pele natal da Barra aí. Gente, com quantos minutos ele virou? Com 26, se eu não me engano. Nossa, cara. 26 minutos era pra ser menos, porque a Carol me lembrou aos 14.
Se não tivesse dado os problemas do meu lado para fazer a adesão, ele tinha sido com 14. E a gente faz querendo que as pessoas batam. Eu quero que esse recorde seja batido, ele motive. Deixa aí o desafio. Cara, muito bom. Gente, eu lembrei agora, o Gui faz aniversário junto comigo, 22 de fevereiro, né? 22 de fevereiro. É isso. Lembrei, você falou quarta de cinzas, eu falei, Isso, caraca, 22 faz junto 22 comigo. 2. Pisciano. Vai vagar um pouquinho, mas tá tudo bem. É boa gente. É normal, normal. Eu sou leonino e eu sou vivo no mundo da lua também, cara. Eu também. Mas é bom, te ajuda pra abstração. Se você souber canalizar o vagar, ele é uma ferramenta, porque ele é como o seu cérebro funciona. Você precisa respeitar. Não, e a gente é muito assim, sonhador, criativo. Eu gosto. Eu amo ser pisciana. E a gente se dá bem com todo mundo, quase todo mundo. Foi ótimo, Ale. A gente Foi um amou. prazer, eu também. A gente gostou muito. E, gente, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda aí pros papais. Se você não chamou no início do conteúdo, a gente avisou que era pra chamar a família toda. chamar. Mas agora você vai lá e manda pro papai assistir, né? Isso aí, manda pro papai, pro vovô, pra todo A mundo. família toda. Que eu acho que, realmente, fazer um especial de pais era muito importante, né? A gente precisava disso. Trazer E ainda a falta um episódio, né? Pra Ainda tem mais finalizar agosto com chave de ouro. Isso e aí. é isso. E, Ale, deixa suas redes sociais, porque o Ale escreve textos lindos lá, ele fala muito obrigado. sobre paternidade. Conta um pouquinho pra gente do seu Instagram. Eu tô abrindo meu Instagram pessoal pra falar não só de paternidade, mas de desenvolvimento pessoal. Muito desse lado mais de psicologia e desses estudos e desabafos também. Gosto muito de escrever. Me segue lá no @amvasconcelos com 2 L's. E vamos lá trocar ideia sobre a vida e sobre os caminhos. Isso aí, gente. Ó, um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.